Hoje, 18 de março de 2025. Bancadas estaduais destinam apenas 20% das emendas para obras em 2025, driblando determinação do STF. Páscoa 2025 terá menos ovos de chocolate e preços mais altos devido à crise do cacau. Estudo relaciona o uso de telas a maior risco de miopia em crianças e adolescentes. Isenção do imposto de renda. Projeto chega ao Congresso. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. As bancadas estaduais de deputados e senadores destinaram apenas 20% dos 14 bilhões de reais de suas emendas ao orçamento para obras em 2025, contrariando a determinação do Supremo Tribunal Federal, STF, de que os recursos sejam usados em projetos estruturantes. A maior parte do dinheiro, 58%, será destinada a custeio, como transferências diretas a municípios, e 22% para a compra de máquinas e equipamentos, permitindo a divisão entre parlamentares para atender bases eleitorais. O estudo da Consultoria de Orçamento da Câmara, encomendado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, revela que a prática de fragmentar as emendas persiste. A lei aprovada em dezembro exige que as emendas sejam coletivas, mas os parlamentares encontraram brechas para individualizar os recursos, priorizando ganhos políticos em detrimento de investimentos estratégicos. Banco Central anuncia vazamento de dados de 25 mil chaves Pix da QI SCD. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O Banco Central informou nesta segunda-feira um vazamento de dados cadastrais de 25.349 chaves Pix vinculadas à QI, Sociedade de Crédito Direto, QI SCD. A exposição ocorreu entre 23 de fevereiro e 6 de março, devido a uma falha nos sistemas da instituição. Os dados vazados incluem nome, CPF parcial, instituição financeira e informações de conta, mas senhas, saldos e movimentações não foram acessados. Os usuários afetados serão notificados apenas pelo aplicativo ou Internet Bank da QI SCD. O Banco Central alertou que não entrará em contato por telefone, e-mail ou mensagens. A QI SCD já foi notificada e medidas sancionatórias serão aplicadas conforme a regulamentação. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A Páscoa de 2025 deve ser marcada por menos ovos de chocolate e preços mais altos, segundo especialistas. A alta no preço do cacau, que atingiu um pico em dezembro de 2024, é impulsionada por problemas climáticos na África, responsável por 70% da produção mundial. A Costa do Marfim, maior produtora, teve queda de 15% na safra. No Brasil, a produção de cacau também caiu, com a Bahia registrando redução de 61,8%. A indústria nacional precisou importar amêndoas para suprir a demanda. Apesar das estratégias para minimizar o impacto, como a redução no tamanho das embalagens, o preço do chocolate subiu 16,53% em 12 meses. A expectativa é que os preços permaneçam altos, com melhora apenas a longo prazo. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Representantes da indústria de alimentos, do agronegócio e dos supermercados uniram forças para tentar excluir os ultraprocessados do chamado Imposto do Pecado, previsto na reforma tributária sancionada em janeiro. O imposto seletivo visa taxar produtos nocivos à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas, mas o lobby conseguiu incluir itens como margarina e fórmulas infantis na cesta básica isenta de tributos. Estudos associam o consumo de ultraprocessados a 57 mil mortes precoces anuais no Brasil e ao desenvolvimento de doenças crônicas. Apesar das evidências, o setor argumentou que a taxação prejudicaria os mais pobres. Refrigerantes e águas saborizadas, no entanto, foram incluídos no imposto seletivo.
Contrata Mais Brasil. Mais de 1.200 MEIs já estão aptos a oferecer propostas. José Carlos Andrade traz mais informações. A plataforma Contrata Mais Brasil completou um mês de operação com 17 contratações de microempreendedores individuais MEIs realizadas por órgãos públicos em 10 municípios brasileiros. A iniciativa foi lançada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI. A ferramenta simplifica a contratação de prestadores de serviços de manutenção e pequenos reparos para fomentar as economias locais. O MGI registra até o momento a adesão de 187 instituições públicas contratantes à plataforma, o que inclui órgãos de 132 municípios, como prefeituras, câmaras municipais e outras entidades. Além disso, mais de 1.200 MEIs inscritos no Contrata Mais Brasil já estão aptos a oferecer propostas e atender demandas de serviços nas cidades. Cerca de 60 oportunidades de negócio já foram lançadas até o momento por meio do programa. O Contrata Mais Brasil é a plataforma de oportunidades de negócios do governo brasileiro 100% gratuita que conecta de forma simples e rápida compradores públicos da União, estados e municípios e fornecedores em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Um estudo revela que o tempo de exposição diário às telas aumenta o risco de miopia em crianças e adolescentes. A pesquisa, que analisou dados de 335.524 jovens, mostrou que cada hora adicional de uso de dispositivos digitais eleva em 21% a probabilidade de desenvolver miopia. O risco cresce significativamente entre 1 e 4 horas de exposição diária. Especialistas alertam, no entanto, que o estudo não estabelece uma relação de causa e efeito, pois não considerou fatores como atividades ao ar livre e exposição à luz natural. A miopia pode atingir quase metade da população global até 2050, reforçando a necessidade de um olhar mais amplo sobre a saúde ocular. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Orçamento 2025. Decisões cruciais à vista. Comissão Mista de Orçamento votará proposta que inclui cortes no Bolsa Família e ajustes fiscais. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. As movimentações no Congresso Nacional previstas para esta semana serão marcadas, sobretudo, pela chegada do projeto que visa aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A informação foi anunciada pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que afirmou que a proposta depende apenas de ajustes finais do Ministério da Fazenda, assim como da agenda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, o limite de isenção é de R$ 2.824. Caso seja aprovada pelo Congresso, a alteração só entra em vigor em 2026. O governo já informou que para este ano tem intenção de manter a faixa de isenção em R$ 3.036, apesar de ainda não ter encaminhado ato legal para isso. Além disso, a Comissão Mista de Orçamento, a CMO, deve votar o projeto de lei orçamentária de 2025 nesta quarta-feira. De acordo com a agência Senado, com base em informações da assessoria do colegiado, a data foi definida após acordo entre o presidente da comissão, deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, e o relator do projeto, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Depois de aprovada na CMO, a medida precisa ser submetida à votação do Congresso Nacional. A proposta orçamentária deste ano deveria ter sido votada no fim de 2024, mas um impasse em torno das emendas parlamentares envolvendo o Judiciário e o Legislativo afetou o cronograma. Outra proposta que deve avançar esta semana é a que trata da liberação do pagamento de recursos do orçamento cancelados, conhecido como restos a pagar, incluindo verbas de emendas parlamentares. A previsão foi anunciada pelo relator do projeto, deputado Danilo Forte, do União do Ceará. O parlamentar fez modificações no texto aprovado pelo Senado em fevereiro. Caso seja aprovada pela Câmara, a matéria segue para sanção presidencial, uma vez que as alterações não mudam o conteúdo principal do projeto. Outra pauta em questão é a definição para a presidência das comissões permanentes da Câmara, agendada para esta terça-feira. A informação
informação foi dada pelo vice-líder do governo na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Já a instalação dos colegiados deve ocorrer na quarta-feira. Segundo o parlamentar, até a tarde desta terça, os líderes devem indicar os nomes dos congressistas que vão ocupar as presidências das comissões e os seus integrantes. Reportagem Marquesan Araújo. Em 2024, os trabalhadores mais pobres registraram um aumento de 10,7% em seus ganhos acima da inflação, superando os 8,7% da classe média e os 6,7% do grupo de maior renda. A média geral de crescimento da renda do trabalho foi de 7,1%. O avanço dos mais pobres melhorou a distribuição de renda e superou a inflação de alimentos, que atingiu 7,7%. A produtividade dos trabalhadores também cresceu 0,7%, após 2 anos de queda, contribuindo para um crescimento econômico de melhor qualidade. Economistas destacam que o aumento da renda, impulsionado pelo mercado de trabalho, foi um fator importante, mas a popularidade do governo não acompanhou a melhora devido à sensibilidade da população à inflação de alimentos. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.